No mundo contemporâneo, a Páscoa possui um valor bem mais comercial do que puramente cristão. Ela é caracterizada pelas vendas astronômicas de chocolate, eletrônicos, móveis, roupas e diversos outros produtos, tendo sempre duas figuras de destaque nas mídias, que são o ovo de Páscoa e o seu fiel escudeiro, o coelhinho de Páscoa. Além disso, quer seja cristão, budista, ubandista ou até mesmo ateu, todos são atraídos pela grande publicidade dessa época que a torna bem popular no mundo todo. Diante disso, a maior parte das pessoas que celebram essa festa nem sequer sabem o porquê fazem isso, enquanto outras, mais curiosas, caíram aqui nesse vídeo para tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Ministério Palavra Viva. O meu nome é Isaac, e se você está curioso a respeito disso, não se preocupe. Nesse vídeo eu irei te explicar as 5 coisas que não te contaram sobre a Páscoa. Depois da vinheta. Primeiro, a Páscoa não é essencialmente cristã. Pois é, parece chocante dizer isso, mas não se confunda. A Páscoa não surgiu no cristianismo. Na verdade, ela é bem mais antiga. De origem judaica, ou melhor, uma cultura judaica. E para que eu explique melhor isso para você, nós precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, 3.000 anos atrás, no contexto do segundo livro da Bíblia, o Êxodo, onde nós vemos os hebreus, um povo ainda engatinhando como nação, que era escravo do grande império egípcio. Escravidão essa que durou 430 longos anos. Ao final desse tempo, Moisés, o profeta, grande homem usado por Deus, foi enviado por Elohim para libertar o seu povo. E para que isso se concretizasse, Deus infligiu sobre aquela nação 10 grandiosas pragas. Não é novidade para ninguém essa história, a maioria já conhece. Mas o detalhe está na última praga, na 10ª. Moisés foi instruído por Deus para ordenar que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro, sem defeito algum, com até 1 ano de idade, e molhasse os umbrais das portas com seu sangue. E então, na noite em que veio a praga, um anjo destruidor passou pelas ruas de todo o Egito, ferindo de morte os primogênitos de cada família. Porém, quando ele via o sinal de sangue nas casas hebreias, passava por cima e se desviando. Curiosamente, esse é exatamente o significado da Páscoa. A palavra em hebraico Pesach quer dizer passagem ou passar por cima, transmitindo o sentido de poupar com misericórdia os hebreus do juízo de Deus. Até os dias de hoje, o povo judeu celebra a Pessach por 7 dias a partir do dia 14 do mês de Abib, no calendário judaico, que por coincidência ocorre durante a estação de primavera, no hemisfério norte, o tempo em que é ideal pela colheita dos frutos plantados no resto do ano. Seguindo a tradição, as famílias judaicas se reúnem, comem a ceia e fazem orações. Eles até preparam presentes em cestas, que são como oferendas dos primeiros frutos da colheita, as primícias. E tudo isso como forma de agradecimento a Deus por lhes conceder uma nova vida. Segundo, a Páscoa católica está ligada ao Carnaval. Isso à primeira vista parece até ser contraditório, não acha? De que maneira uma festa profana como o Carnaval poderia ter qualquer relação com a Páscoa católica? Bem, talvez você já tenha percebido essa ligação através do próprio calendário. O Carnaval e a Páscoa têm suas datas determinadas de uma forma bem simétrica. E em todo ano, essas datas oscilam harmonicamente, mantendo sempre uma distância de 40 dias uma da outra. Mas por que isso aconteceria se são festas antagônicas? É simples. Porque ambas surgiram dentro do mesmo contexto católico. O Carnaval, como o conhecemos hoje,
foi a tentativa do catolicismo romano de cristianizar as Saturnálias, com a intenção de simpatizar com as comunidades pagãs dentro da igreja, os famosos recém-convertidos, por assim dizer. Se você tem interesse de se aprofundar mais nesse assunto do carnaval, nós fizemos um outro vídeo falando sobre 5 coisas que não te contaram sobre ele. Você pode conferir ele tanto no link na descrição como no card acima. Continuando, é exatamente por isso que o carnaval é encerrado com uma cerimônia chamada Quarta-feira de Cinzas. No imaginário religioso do clero, as pessoas cometeram pecados hediondos no carnaval, como prostituição, adultério, aborto, lascívia, luxúria, libertinagem e tantos outros. Mas poderiam ser perdoados somente pelo fato de participarem de uma missa exclusiva, com a imposição de cinza na testa. Ora, como é que um ritual religioso como esse poderia trazer a misericórdia de Deus sobre o homem pecador, visto que só existe um caminho para se aproximar de Deus, estabelecido na nova aliança do sangue de Jesus pelo arrependimento? Porém, tanto o Carnaval quanto a Páscoa ficam ligados por um período de 40 dias de devoção, chamado Quaresma, encerrando esse ciclo católico com a conhecidíssima Semana Santa, que tem o seu fim no domingo de Páscoa católico, com seus queridíssimos ovos de chocolate. Terceiro, os símbolos da Páscoa moderna não são cristãos. Bom, até aqui você já deve ter entendido que a Páscoa contemporânea não é nada cristã, né? Mas isso tem um motivo. Aliás, vários motivos. E aqui está o terceiro. Desde a Idade Média, com a decadência da Roma Imperial e a ascensão de uma Roma religiosa, foi disseminado o catolicismo pela Europa. Apesar das suas semelhanças com o cristianismo apostólico, uma fé muito perseguida por Roma, o movimento católico foi o resultado de um processo de miscigenação cultural e um casamento entre a religião e o governo político da época. Após a instituição da Igreja Romana, era comum que as crenças e os costumes dos povos que eram recém-convertidos fossem apropriadas. E com a Páscoa não foi nada diferente. No século XVIII, a Igreja resolveu consagrar o ovo como o símbolo da Páscoa. Os ovos eram benzidos durante as missas e os fiéis levavam eles para casa, como um tipo de ritual bíblico. Em diversas mitologias, como a grega e a egípcia, o ovo é visto como um símbolo de nascimento e de vida, coisas que supostamente são dádivas dos deuses. E quanto ao coelho, bom, esse animal é uma figura que na Babilônia Antiga era o símbolo da deusa da fertilidade, obviamente por ser um potente reprodutor. E hoje, esses dois símbolos, o coelho e os ovos de Páscoa, são usados pelas pessoas, com um grande reforço da mídia e do comércio, como símbolos da Páscoa. Porém, são objetos de cultos pagãos e decididamente não bíblicos. Quarto, os símbolos da verdadeira Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, como já citamos anteriormente, através do seu profeta Moisés, ele ordenou que essa celebração fosse feita no último dia antes da saída da nação de Israel daquele cativeiro no Egito. Cada família deveria sacrificar um cordeiro macho de 1 ano, sem nenhum defeito, e aspergir o seu sangue nos umbrais das portas. Depois, deveriam assar no fogo a carne do animal, comendo-a juntamente com pães ázimos e ervas amargas. Todos estes elementos tinham um forte simbolismo espiritual diante daquela última praga que Deus derramaria sobre os algozes egípcios. O cordeiro sem defeito que foi sacrificado e o seu sangue que impediu a entrada do anjo destruidor representam o sacrifício de Jesus, o santo Cordeiro de Deus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos livrar da morte eterna. Já os pães ázimos, sem nenhum fermento, simbolizam a pura e santa palavra de Deus, sem o fermento das religiões e filosofias humanas. E as ervas amargas, que faziam os hebreus se lembrar do árduo cativeiro que o povo de Israel enfrentou debaixo da escravidão promovida por Faraó. Sendo que, a partir de então,
estariam livres para adorar a Deus. Quinto, a verdadeira Páscoa cristã é a ceia do Senhor. A Páscoa foi celebrada pelo Messias enquanto ele esteve na terra, mais precisamente com os seus discípulos, e ele revelou a eles o seu verdadeiro significado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus declara o seguinte, entre aspas, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Fecha aspas. E, tomando o pão sem fermento e tendo dado graças, o partiu e declarou que este é o símbolo do seu corpo, oferecido na cruz como sacrifício. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice de vinho e declarou que esse é o cálice da nova aliança no seu sangue, derramado em favor da Igreja. Portanto, a ceia do Senhor, celebrada pelo povo de Deus hoje, é o verdadeiro memorial da Páscoa cristã, sendo Jesus o próprio Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Na ceia, relembramos com gratidão e santo temor que Cristo morreu por nós naquela rude cruz. Não qualquer cruz, uma rude cruz. E entendemos que, comendo o pão asmo e tomando o vinho, reafirmamos nossa aliança de vida eterna com o sacrifício do Filho de Deus, que nos libertou do cativeiro do pecado. E aí, o que você achou dessas curiosidades que pouco se ouve por aí sobre a Páscoa? Esperamos que tenha sido de grande proveito para a sua vida. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você não possa perder nada do nosso conteúdo. Desde já, obrigado pela sua audiência. Até a próxima e bom feriado!